Há um instante, antes de todo pensamento, em que o universo aguarda instruções. Um espaço silencioso onde nada ainda existe, e tudo é possível. É nesse intervalo invisível, nesse ponto de quietude entre o querer e o ser, que nasce o poder do foco. O mesmo poder que move estrelas, que molda destinos, que transforma o impossível em memória. O homem vive cercado de ruídos. 1000 vozes disputam a atenção. Notícias, notificações, preocupações, desejos, comparações. E no meio desse tumulto algo essencial se perde, o fio de comando da própria mente. Ele acredita estar pensando, mas é pensado. Acredita escolher, mas é conduzido por hábitos invisíveis, emoções herdadas, memórias que repetem antigas versões de si. A mente, quando não treinada, é como um espelho rachado. Reflete fragmentos, mas jamais o todo. Neville Goddard dizia que o foco é o altar da criação. Tudo o que é mantido na consciência, com emoção e persistência, se converte em forma. Não há exceções. O mundo não responde ao esforço, mas à atenção sustentada, porque o foco é a lente pela qual a consciência se observa, e aquilo que ela observa, ela se torna. Mas o que é, afinal, o foco? Não é tensão, não é rigidez. É a capacidade de permanecer presente em uma imagem interior até que ela se torne sensação viva. É o poder de escolher o real antes que o real aconteça. O foco é o guardião do invisível. O homem comum salta de pensamento em pensamento, como quem muda de canais tentando fugir do silêncio. A mente inquieta se dispersa, gasta energia criando futuros que nunca virão, reacendendo dores que já morreram. A atenção fragmentada é o maior desperdício de poder que existe. E o mundo moderno é o vício da distração disfarçado de progresso. Mas o gênio, aquele que cria de dentro, sabe que o verdadeiro luxo é a capacidade de concentrar-se, de manter o olhar interno fixo numa imagem até que o universo se curve para confirmá-la. A mente é um campo eletromagnético e cada pensamento é um pulso de energia moldando a matéria sutil. A neurociência já percebeu o que Neville afirmava com palavras místicas. A atenção reorganiza o cérebro, a repetição cria circuitos, a emoção grava. A mente focada altera a biologia. Cada vez que a consciência retorna à mesma imagem interior, o cérebro a trata como experiência real, e o corpo começa a reagir como se o futuro já tivesse acontecido. A imaginação é o ensaio biológico do destino. Mas quem controla o foco? Poucos percebem que a mente comum é uma criança sem disciplina. Corre atrás de qualquer som, reage a cada emoção, se distrai com o brilho do mundo. Treinar o foco é ensinar essa criança a permanecer no templo. É educar a atenção a obedecer ao espírito e não ao medo. Porque onde a atenção vai, a energia flui. E onde a energia se fixa, o mundo se constrói. O homem desperto entende. Pensar não é criar, sentir é criar. E o foco é o canal que transforma o pensar em sentir. A imaginação, quando sustentada pelo foco, torna-se realidade emocional. E a realidade emocional, quando repetida, se cristaliza em eventos. Tudo o que existe no mundo físico é o fóssil de uma emoção antiga. Nada nasce fora. Tudo emerge de dentro. A cena muda. Ele está sentado, olhos fechados, respiração lenta. O corpo quieto, mas a mente, pela primeira vez, observa a si mesma. No começo, o caos. Pensamentos como abelhas, imagens desconexas, vozes, lembranças. Mas ele não foge. Permanece. Aos poucos, o ruído se transforma em murmúrio, e o murmúrio em silêncio. Um espaço se abre, e nesse espaço algo brilha. A consciência pura, sem história, sem nome, sem pressa. Ali começa o foco verdadeiro. O foco não é controle, é rendição. É a capacidade de estar presente o bastante para que a imaginação se torne o único real. Neville dizia: sinta como se já fosse. Viva dentro do estado desejado até que ele se torne natural. O foco é a arte de permanecer dentro desse estado, mesmo quando o mundo ainda nega. É fé vibracional. É consistência silenciosa.
é a habilidade de olhar o invisível até que ele se torne inevitável. O homem abre os olhos. O mundo ainda é o mesmo, mas algo mudou na textura do ar. As cores parecem mais nítidas, o tempo mais lento. A mente, antes difusa, agora é como uma lâmina, afiada, precisa, serena. Ele sente que pode escolher um pensamento e permanecer nele o tempo que quiser. E é nesse instante que descobre o poder de um gênio, não o de pensar muito, mas o de pensar uma coisa só, profundamente, completamente, até que o universo ceda. A mente do gênio não é caótica. Ela é simples, dirigida, como um raio de luz atravessando o véu do possível. Ele não busca 1000 soluções. Ele habita uma visão até que todas as portas se abram. E quando elas se abrem, o mundo o chama de iluminado. Mas ele sabe, não há milagre, há foco. O gênio é aquele que aprendeu a ser fiel à sua própria imagem interna. Neville Goddard afirmava que cada um é o próprio operário da criação, que a imaginação disciplinada é o pincel com que pintamos o destino. Mas a maioria tenta criar com uma mente dispersa, e o disperso nunca cria, apenas repete. Porque o foco é a forma mais alta de amor. Amar algo é dar-lhe atenção. Sustentar uma visão é dizer ao universo, eu confio, e o universo responde na mesma frequência. A neurociência chama isso de neuroplasticidade intencional. Os antigos chamavam de fé, mas ambos falam da mesma coisa, da capacidade de escolher um estado e permanecer nele até que o corpo, a mente e a realidade se alinhem à nova vibração. A fé é foco sustentado na ausência de evidências. É o olhar que permanece quando todos desviam. É o olho simples de que falava Jesus, o olhar que vê apenas uma coisa, e porque vê apenas uma coisa, todo o corpo se enche de luz. E, no entanto, o homem moderno vive cansado, porque desperdiça energia com pensamentos sem destino. A mente gasta combustível com o que não existe, e a vida se torna espelho dessa dispersão. O foco não é um talento, é um treino. E o treino começa no instante em que se decide observar os próprios pensamentos sem se identificar com eles. Ele começa a notar. A cada vez que a mente se dispersa, há uma emoção por trás, medo, ansiedade, culpa, e a emoção é o ímã do foco. Treinar a mente é reeducar o sentir. Quando o coração se acalma, a mente se alinha, e o foco surge naturalmente, como o reflexo da paz interior. O gênio não busca eliminar distrações, ele as transcende, porque entende que o mundo externo é apenas eco do interno. Ele não luta contra os ruídos, ele muda a frequência. Quando a consciência vibra alto, o ruído não o alcança. O foco é o silêncio em movimento. Há uma beleza em perceber que o foco é a oração mais pura que existe. Porque orar não é pedir, é permanecer. Permanecer na imagem do desejo já realizado. Habitar o fim como se fosse agora. O foco é o músculo da fé. E quanto mais ele é usado, mais forte se torna. O homem contempla uma vela acesa. A chama trêmula, mas não se apaga. Assim é a mente focada. Pode vacilar por instantes, mas retorna ao centro. O vento das circunstâncias tenta desviá-la, mas ela aprende a dançar sem perder o eixo. A chama não luta contra o ar, ela o usa para brilhar. Esse é o segredo do foco imparável, transformar distração em combustível. E então ele entende. O gênio não é aquele que sabe mais, mas aquele que se lembra mais rápido de quem é, porque o foco nasce do reconhecimento de identidade. Quando ele diz em silêncio, eu sou consciência criadora, o resto se organiza. Não há esforço, apenas coerência. O foco é a expressão natural de uma mente que sabe a quem serve. Neville dizia que a imaginação é Deus em ação. E o foco é o trono desse Deus. Cada vez que você sustenta uma imagem com sentimento, você está criando mundos. Mas poucos permanecem o tempo suficiente para ver o milagre amadurecer. Desistem no meio, trocam de sonho, duvidam, distraem-se. E o universo, obediente, pausa. A criação cessa quando o foco se quebra, mas quando ele se mantém, o impossível se curva.
A consciência é como um rio. Onde o olhar repousa, o fluxo se acumula, e onde se acumula energia, a forma nasce. O foco é o leito do rio. Sem leito, a água se espalha e evapora. Com leito, ela se torna força. Treinar o foco é cavar esse leito dentro de si, até que a imaginação encontre direção. O homem sorri. Não há mais ansiedade em seu olhar. Ele compreende que não precisa correr atrás de nada, basta sustentar a visão. O resto é consequência vibracional, porque a mente focada é o campo mais fértil do universo. Nela, cada semente de pensamento germina inevitavelmente. E o tempo deixa de ser inimigo, torna-se cúmplice. O foco é a forma mais alta de liberdade, porque aquele que domina a própria atenção não pode ser manipulado. Não por medo, não por desejo, não por distração. Ele vive no centro do redemoinho, em paz. O mundo gira, mas ele observa, e do seu olhar nasce o novo. No final do dia, o gênio não é o que pensa diferente, é o que pensa inteiro. Inteiro em presença, inteiro em emoção, inteiro em fé. O foco é a reunião do ser fragmentado. É o retorno ao uno. E o uno, quando lembrado, cria universos com o simples ato de imaginar. O silêncio retorna. A vela continua acesa. E a voz da consciência sussurra. Tudo o que é mantido com amor se torna real. O foco é o portal entre o invisível e o visível. Treine sua mente e o universo se tornará a extensão do seu olhar. O homem fecha os olhos uma última vez. Dentro dele a imaginação brilha, e nesse brilho o gênio desperta. Não para criar algo novo, mas para lembrar que sempre foi o Criador. O foco, agora, é a respiração do próprio ser. E o mundo, mais uma vez, aguarda instruções. Há um momento em que o foco deixa de ser apenas concentração e se torna gravidade. Um campo invisível começa a se formar ao redor da mente que aprendeu a permanecer. É como se o universo começasse a se curvar suavemente na direção de quem sabe olhar sem se desviar. A atenção constante transforma o invisível em imã, e o que antes parecia distante começa a se mover em silêncio, atraído pela coerência vibracional do ser. O foco é o início, mas o magnetismo é o resultado. Todo pensamento mantido com emoção se torna vibração. Toda vibração sustentada cria um campo, e esse campo é o verdadeiro poder de manifestação. Neville Goddard chamava isso de sensação do fim. Não basta pensar em algo, é preciso sentir como se já fosse, viver o estado final até que a mente e o corpo aceitem aquilo como verdade. A mente do homem comum imagina e esquece. A do Criador imagina e habita. Entre imaginar e habitar há um abismo, e esse abismo é o treino. Treinar a mente como um gênio é ensinar-se a permanecer na sensação escolhida até que ela se torne natural, até que o novo estado substitua o antigo. Não há milagre, há coerência emocional. A consciência é um espelho que reflete a vibração dominante, e nada mais. O homem que antes observava a vela, agora observa a si mesmo. Sente o corpo respirar, percebe cada batida do coração e começa a se perguntar: e se cada célula do meu corpo fosse obediente à imagem que eu sustento? A resposta vem como um sussurro interno. Ela já é. O corpo é o servo fiel da consciência. Ele vibra conforme a música que o pensamento toca. E cada emoção é uma partitura. A neurociência chama isso de ressonância neural. O espírito chama de fé, mas ambos falam da mesma coisa. O campo que conecta o interno e o externo. Quando a mente entra em coerência com o coração, nasce o magnetismo. O foco não é mais apenas esforço mental, é sintonia vibracional. O observador não está tentando atrair, está permitindo que o semelhante se una ao semelhante. O universo não entende desejo, entende frequência. O gênio não busca as coisas. Ele se torna o tipo de ser que naturalmente as manifesta. Essa é a diferença entre o homem comum e o Criador consciente. Um persegue, o outro incorpora. E a incorporação começa com uma simples pergunta: como seria sentir que já sou o que busco?
Não é uma técnica, é uma lembrança, porque tudo o que se busca já existe em potencial, aguardando o olhar que o torne real. Ele fecha os olhos. Dentro da mente, uma imagem se forma. Ele em perfeita clareza, em domínio sereno, em abundância natural. Não é uma cena de conquista, é um estado de ser. Ele se vê tranquilo, confiante, lúcido, não porque alcançou algo, mas porque nada mais o falta. E essa sensação, no início imaginada, começa a se tornar real. O corpo responde, respiração profunda, ritmo cardíaco estável, músculos relaxados. O cérebro, obediente, começa a liberar os mesmos neurotransmissores da plenitude verdadeira. E o campo eletromagnético ao redor dele se reorganiza. É assim que o foco cria magnetismo. Quando o pensamento se transforma em emoção coerente, o universo, sensível a cada vibração, responde. Não por magia, mas por física sutil. O que vibra em coerência atrai experiências equivalentes. O que vibra em conflito cria resistência. E assim o homem percebe que a distração não é falta de atenção, é falta de alinhamento emocional. Treinar o foco é, portanto, alinhar-se vibracionalmente ao que se deseja ser. Neville dizia, mude a sua concepção de si mesmo e mudará automaticamente o mundo ao seu redor. Não é o mundo que precisa ser transformado, é a identidade que precisa ser lembrada. O foco imparável nasce quando o observador deixa de agir como alguém tentando mudar a realidade e passa a se comportar como a própria realidade que quer expressar. A mente não precisa mais lutar, apenas sustentar a lembrança de quem é. Ele se levanta. O corpo está leve. As preocupações que o cercavam parecem distantes, como ecos de um sonho antigo. Ele caminha pela cidade e percebe algo novo. Os sons, as pessoas, as conversas, tudo parece mover-se em harmonia com seu estado interior. O que antes irritava, agora passa despercebido. O que antes parecia obstáculo, agora se revela como oportunidade. Nada mudou fora, mas tudo mudou dentro. A lente da percepção foi limpa, e ele entende. O foco não serve para controlar o mundo, mas para escolher a versão de mundo que se quer vivenciar. Existem infinitas realidades coexistindo como ondas no oceano. O foco é a escolha da onda, e o magnetismo é o surf da consciência sobre ela. Quando a atenção permanece numa frequência, essa frequência se colapsa em forma. A física quântica chama de observador. Neville chamava de imaginação. O resultado é o mesmo. A realidade responde ao olhar. Ele recorda o que aprendeu. Todo pensamento sustentado é um decreto. A repetição é a liturgia da criação. Mas não basta repetir com palavras. É preciso repetir com emoção. O foco, quando alimentado pela sensação, se torna hipnótico para o universo. É o estado que convence. E a vida sempre confirma aquilo em que se está emocionalmente convencido. O gênio sabe que o foco não é linear. Não é apenas concentração sobre um objetivo, mas presença vibracional. É um estado de consciência em que o agora contém o futuro desejado. Ele não pensa em riqueza, ele pensa a partir da riqueza. Não imagina sucesso, ele imagina como quem já é bem-sucedido. A diferença é sutil, mas é a linha que separa o sonhador do criador. O magnetismo nasce da emoção coerente, e a coerência nasce do foco persistente. O homem começa a entender que cada desvio emocional é um recado. O medo é a lembrança de uma crença antiga ainda ativa. A dúvida é a vibração que pede reeducação. O foco não luta contra essas emoções. Ele as observa até que se dissolvam, porque aquilo que é olhado com consciência se transforma. O foco é luz, e a luz não combate a escuridão, apenas a revela. Em algum ponto, ele se dá conta de algo simples e poderoso. Quanto mais sente gratidão pelo que já é, mais magnetismo irradia. A gratidão é o estado vibracional de quem já recebeu, e o universo, como um espelho perfeito, devolve multiplicado o que é sustentado em gratidão. Não há esforço, apenas ressonância. A mente treinada como gênio não reage, ela sintoniza. E então ele começa a perceber o padrão.
O foco gera emoção, a emoção gera vibração, a vibração gera circunstância. Tudo é circular. O exterior é o resultado atrasado do interior. Treinar o foco é, portanto, dominar a causa antes do efeito. É viver de dentro para fora, em vez de fora para dentro. A cada dia, ele dedica alguns minutos ao seu laboratório invisível. Fecha os olhos e mergulha na imagem do eu ideal. Não como fuga, mas como treino. O cérebro aprende, o corpo memoriza, e o campo energético se expande. Ele percebe que quanto mais tempo passa nesse estado, mais fácil é permanecer nele sem esforço. A mente aprende por repetição, o espírito por certeza. Há algo profundamente sagrado em perceber que o foco é uma forma de oração silenciosa. Não é pedir, é confirmar. Cada vez que ele retorna à imagem interna, está dizendo ao universo: eu já sou. E o universo responde: então será. A fé é uma conversa entre o invisível e o visível, conduzida pelo foco. O gênio não tenta controlar o tempo, ele o dissolve. Sabe que a realidade física é apenas a cristalização lenta da vibração. O tempo é o atraso da matéria em obedecer à consciência, e, portanto, ele não se apressa. A impaciência é sinal de esquecimento. Quem sabe que é criador não duvida do processo, apenas permanece. O foco é paciência iluminada. Neville dizia que todo atraso é pedagógico. O intervalo entre imaginar e ver é o espaço da fé, e a fé é a musculatura da consciência. Sem esse intervalo, não haveria crescimento vibracional. O foco se torna imparável quando aprende a amar o tempo que leva para ver o invisível se tornar visível. Porque esse tempo é o período da germinação do milagre. Ele começa a caminhar com outro ritmo, o ritmo da confiança. Os olhos veem o mesmo mundo, mas agora ele o interpreta como um eco, não como uma causa, e por isso não reage. A mente silenciosa se torna espelho, e o espelho limpo reflete o céu. Esse é o estado de um gênio espiritual, presença sem esforço, poder sem imposição. O magnetismo não se mede por conquistas, mas por serenidade. O verdadeiro foco é o que permanece mesmo quando o mundo grita o contrário. É a capacidade de olhar o caos e, ainda assim, ver o cosmos. O gênio não foge da tempestade. Ele é o olho dela. A atenção calma no meio do turbilhão é o sinal de uma mente treinada. E essa calma, por si só, reorganiza a realidade. À medida que os dias passam, ele nota coincidências. Pessoas certas, oportunidades sutis, sincronicidades improváveis. Nada forçado. A vida começa a conspirar em silêncio. Mas ele entende. Não é o mundo que mudou, é a frequência que agora o seleciona. O magnetismo do foco atrai apenas o que vibra em sintonia, e tudo o que não corresponde se dissolve por desinteresse natural. O foco filtra o universo. Ele sorri. A mente que antes era inimiga agora é aliada. Não há luta entre pensar e sentir. Há dança. O corpo responde ao comando sutil da consciência, e o mundo segue o corpo. Tudo está em ordem, tudo é coerência, e a voz interna volta a sussurrar, com a serenidade de quem não precisa convencer. Você não precisa de mais poder, precisa apenas lembrar de como direcioná-lo. O foco é a alavanca que move o universo, e o universo sempre obedece àquele que sabe permanecer. O homem respira fundo. A vela ainda brilha em algum canto da memória. Mas agora ele entende. A chama não está fora. Ela arde dentro. É a atenção acesa, constante, amorosa. O fogo do foco é o sol interno de toda a criação. E à medida que ele o sustenta, o mundo inteiro começa a orbitar em torno de sua nova vibração. O foco, finalmente, se transforma em magnetismo, e o magnetismo em destino. Há um ponto em que o foco deixa de ser apenas direção da mente e se torna arte de criação. A consciência, amadurecida pela quietude e pela persistência, começa a perceber que tudo o que existe fora é apenas o reflexo atrasado de um gesto interno. E então, algo muda. O mundo deixa de ser território de reações e se transforma em tela de expressão.
O homem não vive mais a realidade, ele a pinta, pacientemente, com o pincel do sentir. A mente que aprendeu a permanecer agora descobre o poder de escolher. Não escolher com as mãos, mas com o estado vibracional. O universo responde a tons, não a palavras. E o tom da consciência é o sentimento predominante. Neville Goddard dizia que a sensação precede a manifestação e que o segredo é viver no fim, sentir o desejo como já cumprido. Mas poucos compreendem o alcance disso. É a revolução completa da causalidade. Não se age para ser, é-se para agir. Não se cria pelo esforço, cria-se pela lembrança. O homem desperto entende que tudo o que experimenta agora é apenas a colheita de uma vibração antiga. O passado não é tempo, é estado. E a cada instante ele tem o poder de mudar de estado, de abandonar o velho eu e vestir uma nova frequência. A vida não é linear, é quântica. Há infinitas versões de realidade coexistindo, e o foco é a chave que muda de dimensão. O gênio espiritual não luta contra o que vê. Ele muda o ponto de observação até que o reflexo se reorganize. Ele caminha pelas ruas e percebe algo sutil. O mundo o reconhece. Não porque se tornou alguém diferente, mas porque vibra como quem se lembra. As pessoas sorriem sem saber por quê. As portas se abrem com naturalidade. Pequenas coincidências começam a dançar em torno dele. É o universo respondendo à nova coerência. O invisível trabalha em silêncio, alinhando circunstâncias, movendo pessoas, redesenhando caminhos, e ele entende. O foco é o maestro dessa orquestra invisível. Mas o poder não o embriaga, o amadurece, porque o verdadeiro Criador não cria por vaidade, mas por harmonia. Sabe que tudo o que manifesta carrega sua assinatura vibracional, e por isso, antes de criar, ele se purifica, não por moral, mas por clareza. A consciência limpa é o campo fértil do milagre. Ele se senta em silêncio. Dentro dele, uma pergunta ressoa. O que é criar? A resposta vem como perfume, não como frase. Criar é lembrar-se de ser o que se deseja experimentar. A criação não é ato, é estado. O foco imparável é a ponte entre o invisível e o visível, o canal por onde o pensamento se densifica até virar forma. O universo é maleável à atenção. A matéria é lenta, mas obediente. O tempo é apenas o intervalo da obediência. A neurociência descreve o mesmo fenômeno com outras palavras: neuroplasticidade, ressonância límbica, coerência cardíaca. Mas o místico vê além das sinapses, vê o espírito moldando o corpo moldando o mundo. A mente não está confinada ao crânio. Ela é um campo que o corpo habita, e esse campo se dobra conforme o foco que o sustenta. Treinar a mente como um gênio é aprender a usar o foco como ferramenta de escultura sutil. Primeiro a imagem, depois a sensação, depois a forma. Tudo começa no invisível. O homem fecha os olhos e começa o exercício que aprendeu com o silêncio. Visualiza uma cena simples, um gesto, um olhar, um instante em que seu novo estado é natural. Não há ansiedade, não há desejo, há presença. Ele não imagina que será. Ele imagina como é. Sente o ambiente, o ar, o som, o toque. Permite que o corpo participe da imaginação. E quando o corpo acredita, a mente e o universo seguem. Porque o corpo é o tradutor da vibração em realidade. No início, o mundo externo resiste. As velhas circunstâncias ainda ecoam o antigo estado. Mas ele não se abala. Neville dizia: não olhe para as evidências dos sentidos, pois elas apenas confirmam o que você acreditava ontem. O foco é fidelidade ao invisível, mesmo quando o visível ainda nega. É a confiança de quem sabe que a semente, uma vez plantada, germinará, mesmo que ainda esteja sob a terra. A dúvida é apenas a falta de paciência para o invisível florescer. Ele recorda algo profundo. O mundo é um espelho, e o espelho não muda antes que a imagem mude. O homem comum tenta polir o reflexo, apagar o que vê, corrigir as circunstâncias. O Criador ajusta a imagem interior. A realidade é teimosa
porque a mente insiste na mesma vibração. Mas quando a vibração muda, o universo não tem escolha, reflete o novo estado com absoluta precisão. E então ele percebe: o foco não é força, é delicadeza. Não é tensão, é rendição. Criar não é controlar, é permitir. O verdadeiro poder não vem do esforço, vem da coerência. Quando o ser está inteiro, pensamento, emoção, corpo, intenção, a criação é inevitável. O foco imparável é aquele que já não depende de vigilância, é a naturalidade do novo estado. Ele sente o coração bater devagar. Cada pulsação é uma lembrança. Eu sou. O eu sou é a matriz da criação. Antes de qualquer afirmação, antes de qualquer nome, há apenas essa presença silenciosa, e dela brotam todos os mundos. Treinar o foco é, em essência, aprender a permanecer no eu sou, no centro onde toda possibilidade dorme, e de lá, escolher o sonho a ser vivido. O mundo observa o Criador silencioso e o chama de sortudo. Mas sorte é apenas sincronia entre vibração e circunstância. O que parece acaso é precisão. Nada acontece fora de ressonância. O foco é o código da sincronia, e o universo, como uma partitura cósmica, ajusta cada nota para tocar a melodia que o Criador sustenta. Às vezes ele sente o peso do antigo eu tentando voltar, memórias, hábitos, vozes internas, mas agora ele as reconhece como ecos. Não luta, apenas observa. O velho estado tenta sobreviver pela atenção, mas o foco imparável é a economia de energia. O que não é nutrido morre. O esquecimento é a forma mais elegante de cura, e cada vez que ele escolhe não reagir, uma parte do passado se dissolve no ar. Ele começa a perceber que criar não é adicionar, é subtrair. Não é trazer algo de fora, é remover o que bloqueia o fluxo interno. O foco é uma lâmina que corta as distrações até restar apenas o essencial. E o essencial é simples: consciência sentindo-se como deseja ser. Nada mais. O gênio espiritual entende que toda criação é autocriação. O carro, a casa, o sucesso, o amor, tudo são projeções do mesmo estado interno. Quando o foco se alinha com a identidade verdadeira, o mundo se reorganiza espontaneamente. As coisas vêm, não porque foram atraídas, mas porque foram reconhecidas. O universo não traz nada de fora. Ele apenas revela o que já estava dentro. Ele olha para o céu e percebe o paradoxo. Quanto mais cria, menos precisa. Quanto mais se expande, mais simples se torna. Porque a abundância verdadeira não é ter, é ser. O foco, quando purificado, não busca, contempla. E a contemplação é o estado mais criativo que existe. A consciência desperta não age por carência, mas por expressão. Cria não para provar, mas para celebrar. E cada criação é uma oração silenciosa. Eu sou aquilo que imagino. O universo ouve, sorri e replica. Ele lembra de Neville dizendo: a imaginação é o Cristo em ação. E compreende finalmente o significado. Cristo não é uma figura, é um estado de consciência. É o ponto em que o humano lembra-se de ser divino. Treinar a mente como um gênio é, na verdade, reconhecer-se como esse Cristo interior, o poder criador em forma de consciência. A física quântica começa a confirmar o que os antigos já sabiam. O observador molda o observado, mas o observador é o foco, e o foco é emoção guiada. Nada acontece sem ser sentido antes. O mundo é o espelho do sentimento sustentado. Por isso, Neville insistia: sente-se no fim. O foco imparável é a fidelidade ao sentimento do fim. Não importa o que aconteça entre o início e a chegada quando vem é natural. O milagre parece coincidência, o impossível parece lógico. Porque a criação consciente não é espetáculo, é consequência. Quando o foco se torna estado e o estado se torna identidade, o universo apenas obedece. O homem volta para casa. O dia termina com o mesmo céu, mas outra vibração. Ele percebe que não há mais luta entre o que é e o que deseja ser, a fusão. E nesse ponto, o foco se transforma em presença. A presença
É o ápice do poder criador. Não há futuro, não há passado, há apenas consciência vibrando o agora perfeito. No espelho, ele se olha e vê além do rosto. Vê o campo, vê o ser por trás dos olhos, e esse ser sorri, silencioso, como quem sabe que o jogo terminou. O Criador e a criação são a mesma coisa. O foco imparável é o olhar do Criador lembrando-se de si. Ele fecha os olhos uma última vez antes de dormir. Dentro do escuro, vê a cena final do seu novo estado. Uma vida plena, equilibrada, livre. Mas não há urgência. A sensação é de já é. A mente repousa nesse sentimento como quem se deita no colo do infinito. E enquanto o corpo adormece, a consciência trabalha. Porque o sono é o ateliê do Criador. Ali, as imagens se consolidam, os mundos se programam, o amanhã é moldado. Neville chamava isso de sono controlado, o momento em que o subconsciente recebe a instrução vibracional. No silêncio da noite, ele se dissolve na imagem escolhida, e o universo inteiro começa a se reorganizar para obedecer ao novo comando. Não há esforço, há apenas foco, vibração e fé. E quando o amanhecer chegar, o mundo refletirá esse novo ser, não como surpresa, mas como lembrança, porque a consciência nunca cria algo novo. Ela apenas recorda o que sempre foi possível, e o foco imparável é o caminho de volta à origem, o ponto em que imaginar e existir são o mesmo verbo. Há um momento no caminho em que o universo parece testar a fé do foco. Mas não é um teste, é um espelho. O mundo apenas devolve o que ainda vibra nas camadas mais profundas da mente. E o Criador, que já compreendeu a arte da imaginação, agora precisa aprender a arte da permanência. É fácil sustentar a vibração na calmaria. Difícil é permanecer coerente quando tudo à volta parece se desmoronar. O caos não é o inimigo, é o velho mundo reagindo ao novo estado. Quando a consciência muda de frequência, o campo começa a se reorganizar e o antigo se agita antes de partir. O que muitos chamam de crise é apenas reacomodação vibracional. Mas o ego, acostumado a controle, interpreta como ameaça e tenta retomar o comando trazendo de volta o medo, a dúvida, a pressa. É nesse instante que o foco imparável se revela. Não como rigidez, mas como serenidade. O verdadeiro poder não é o de forçar, mas o de sustentar. Persistir vibracionalmente é manter o sentimento do fim, mesmo quando o meio parece o oposto. É sorrir ao vento que sopra contra, sabendo que ele só existe porque há uma nova direção sendo escolhida. A consciência madura compreende que a realidade é inercial. As circunstâncias são ecos. O que se manifesta agora é o som atrasado de pensamentos antigos. E quando o eco do velho ainda ressoa, o novo precisa apenas de paciência. O foco é o ouvido que se recusa a escutar o ruído e escolhe permanecer na música interna. Ele caminha por entre dias nublados e percebe que o céu dentro dele é o mesmo. O externo já não o convence. As contas, os olhares, as incertezas, tudo tenta roubar-lhe o eixo. Mas o eixo não está fora, está no eu sou. E o eu sou não oscila. É o único ponto imóvel no universo em movimento. Permanecer nele é o maior ato de criação. Neville Goddard dizia: a persistência é o segredo do sucesso espiritual. Mas persistir não é lutar, é lembrar. É retornar quantas vezes for preciso ao sentimento original. A mente dispersa se perde em resultados. A consciência desperta retorna à causa. E a causa é sempre interna. A neurociência chamaria isso de coerência neural. O campo cardíaco alinhado ao campo cerebral cria estabilidade eletromagnética. O universo responde a esse alinhamento como um lago que reflete o céu. Mas a coerência é treinável. O caos é o personal trainer da alma. Cada perturbação é uma oportunidade de aprofundar a calma. E o foco imparável é o músculo espiritual que se fortalece na adversidade. Ele sente a resistência emocional surgir como ondas. Antigos medos, memórias esquecidas, vozes herdadas da infância. Mas agora ele observa sem se fundir.
O observador é mais vasto que o conteúdo. O truque não é lutar contra o pensamento, é vê-lo como nuvem, passageira e inofensiva. A emoção, quando aceita sem julgamento, se dissolve. O caos só persiste quando é alimentado pela atenção. O criador maduro entende. Toda resistência é medo disfarçado de lógica. E o medo é apenas imaginação invertida. É a fé no pior. Mas a mesma energia que cria o medo é a que cria o milagre, apenas muda a direção. Por isso, o foco imparável não foge do medo, ele o transfigura. O encara de frente e pergunta: o que você tenta proteger? E o medo responde: o que ainda acredita ser pequeno. A consciência sorri. O medo é apenas o guardião do antigo eu. Atravessá-lo é renascer. Em noites silenciosas, quando o mundo dorme e a mente insiste em ruídos, ele pratica o exercício da permanência. Deita-se em silêncio e sente o corpo pesado. Respira devagar até que o pensamento se torne leve. E mesmo no escuro, mantém a vibração do novo estado. Não força imagens. Sente. Sente como seria já estar ali, no novo mundo, na vida recriada. Permanece, minuto após minuto, hora após hora. E quando o sono chega, leva consigo essa sensação como um selo. Ao despertar, a vibração permanece, mesmo que o dia o desafie. Esse é o treino do foco imparável. Dormir na certeza. Acordar na fidelidade. O mundo começa a reagir. Antigos padrões tentam reaparecer. Mas agora ele percebe. Não são armadilhas, são testes de coerência. O universo pergunta silenciosamente: você realmente se tornou esse novo ser ou apenas o imaginou? E o foco responde com atitude vibracional. Não cede, não reage, apenas mantém a vibração. A coerência não é teimosia, é maturidade energética. E quando a resistência perde alimento, o caos se reorganiza. As situações que antes pareciam insolúveis começam a se desfazer sem explicação. Pessoas saem, portas se fecham, novas se abrem. É o campo vibracional sendo limpo pela consistência. A realidade é como um cristal que se ajusta à luz da nova frequência. Nada é destruído, apenas transformado. O Criador sente o coração expandir. Cada desafio é uma confirmação, não uma negação. A adversidade é o reflexo final do velho tentando existir. Mas o foco imparável é a assinatura do novo. Ele aprendeu a sorrir diante do contraste, porque reconhece o processo. O caos é apenas a última curva antes da clareza. Neville dizia: o sentimento do natural é o segredo. E naturalizar o novo estado exige persistência. Não basta desejar, é preciso se habituar. A mente precisa se sentir segura na nova vibração. Por isso, o treino é diário. Pensar, sentir e agir como se já fosse. O cérebro grava, o corpo memoriza, o universo replica. O foco transforma o desejo em normalidade, e a normalidade é o portal da manifestação. Ele começa a perceber que o verdadeiro treino não é controlar a mente, mas educá-la pela suavidade. A mente é uma criança curiosa. Quanto mais se tenta forçar, mais ela foge. Mas quando se oferece atenção amorosa, ela se aquieta. A persistência vibracional é o amor em forma de disciplina, e o amor é a vibração mais estável do universo. O caos então perde o sentido. O externo pode gritar, mas o interno permanece em paz. E essa paz invisível é o poder mais concreto que existe, porque a realidade se curva diante de quem não se curva diante dela. O foco imparável é a recusa silenciosa de cair na ilusão da separação. Ele entende, enfim, que o caminho não é linear. Cada aparente retrocesso é apenas uma revisão de frequência. O universo, como um mestre paciente, pergunta a cada passo: você ainda se lembra do que escolheu ser? E cada vez que o Criador responde com presença, a vibração se firma. Até que um dia, sem aviso, o mundo muda. Não por mágica, mas por consistência, o foco imparável é o ato de permanecer sendo o que já é, mesmo quando o mundo ainda não concorda. É a fé silenciosa que não pede confirmação.
É o olhar que atravessa o caos e enxerga o propósito escondido, porque tudo o que parece contra está, na verdade, a favor do amadurecimento da vibração. Nada é castigo, tudo é refinamento. O homem que persiste sem pressa descobre que o tempo é cúmplice. As coisas chegam no instante exato em que ele se torna capaz de sustentá-las. O foco acelera a coerência e a coerência dissolve o tempo. O futuro se aproxima como reflexo de um agora alinhado. Não há luta, há harmonia. Quando a tempestade cessa, ele olha ao redor e percebe que o mundo é o mesmo, mas ele não. O que mudou não foram as circunstâncias, foi a identidade. E essa nova identidade é indestrutível, porque nasceu do silêncio. A persistência vibracional o transformou em presença. E presença é foco em estado puro. O Criador caminha de volta à vida comum, mas agora nada é comum. Cada gesto é sagrado, cada respiração é oração. Ele entende que não existe caos sem propósito, nem dor sem revelação. O universo é pedagógico, não punitivo. E o foco imparável é o aluno que aprendeu a lição mais importante. A realidade não precisa ser combatida, precisa ser compreendida. O caos foi o mestre que o ensinou a permanecer, e a permanência o conduziu à liberdade. Agora ele não busca mais resultados, busca coerência. O resto vem por gravidade espiritual. Tudo o que é compatível com sua vibração o encontra naturalmente. O foco é o ímã do destino. Ao cair da noite, ele se senta em silêncio. Olha o vazio e sente o cheio. A mente repousa. A emoção estável vibra suave, como uma brasa que não apaga. Ele compreende. O foco não é o olhar fixo em algo, é a permanência no ser. E esse ser, imutável e vasto, é a própria riqueza que procurava. Nada está faltando. Tudo está sendo lembrado. O caos foi apenas o ruído antes da melodia. E a persistência vibracional, a música que não cessa. Agora ele sabe, não é o mundo que se acalma para que ele encontre paz. É ele que encontra paz e o mundo o segue. Chega um instante em que o foco deixa de ser prática e se torna natureza. A mente, antes treinada como ferramenta, torna-se extensão do espírito. O Criador desperto já não precisa lembrar-se de imaginar, nem forçar-se a sentir. A vibração correta é agora o ar que respira. O esforço desaparece, o fluxo assume. Há um silêncio diferente dentro dele. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da totalidade. Tudo está em movimento, mas nada o move. É o ponto em que o foco amadurece e se transforma em sabedoria encarnada. Quando a consciência deixa de procurar o poder e passa a ser o poder em repouso. Ele desperta pela manhã e sente que o dia já está em harmonia antes mesmo de começar. Não há expectativa, apenas entrega. A realidade deixou de ser um campo de batalhas e se tornou campo de expressão. Cada acontecimento parece responder a uma intenção sutil, como se o universo o conhecesse de cor. E conhece, porque agora ele vibra em coerência com o todo. O campo quântico, sensível e responsivo o reconhece como parte consciente de si. O que antes era treino agora é reflexo. O que era prática agora é presença. O Criador compreende que o verdadeiro foco não é manter-se atento, mas permanecer desperto. Desperto para o agora, onde toda a criação acontece. O passado é um eco distante, o futuro é um conceito. Só o presente é real, e ele é vasto o suficiente para conter todos os milagres. Ele caminha pela rua com o mesmo olhar calmo de quem vê além da forma. Cada pessoa é um espelho, cada encontro é sincronia. Não há mais acaso, há geometria sagrada. O universo se revela como uma teia viva de significados, e ele é o centro dessa teia, não por ego, mas por consciência. Tudo o que acontece passa por ele, mas nada o prende. O rio flui, e ele flui com o rio. Neville Goddard dizia: tudo o que você acredita ser verdade sobre si mesmo se manifesta inevitavelmente. E agora ele entende. O eu sou é a fonte, o foco é o canal, o mundo é o eco. Quando o canal está limpo, livre de medo, pressa e contradição,
O eco é puro. A sabedoria encarnada é a ausência de resistência. Não se trata de pensar positivamente, mas de estar alinhado vibracionalmente com o que é verdadeiro. A neurociência moderna começa a compreender esse estado. Os cientistas o chamam de coerência global, quando o cérebro, o coração e o campo eletromagnético trabalham em uníssono. Mas a consciência sabe que há algo além das medições, um estado onde o pensamento e o sentimento são uma única frequência. Nesse ponto, a criação é instantânea, não porque o tempo desapareceu, mas porque a distância entre intenção e manifestação se dissolveu. A vibração tornou-se tão estável que o universo já não precisa interpretar, apenas refletir. O Criador, agora sábio, vive em gratidão silenciosa. Não a gratidão como dever, mas como estado de reconhecimento. Tudo é expressão da mesma inteligência divina, até aquilo que o desafia. A mente comum agradece pelo bom. A mente desperta agradece por existir, porque compreende que a existência é, por si só, o maior milagre. E o foco imparável é agora gratidão em movimento. Ele percebe que o campo quântico não é um espaço fora dele, é o próprio tecido de sua consciência. Quando pensa, o campo se curva. Quando sente, o campo vibra. Quando imagina, o campo se reorganiza. A separação entre observador e observado desaparece. Tudo é um, e esse um é pura atenção amorosa. A criação deixou de ser uma técnica e se tornou uma respiração. Expira-se intenção, inspira-se realidade. No silêncio da noite ele contempla o céu. As estrelas não parecem distantes, parecem janelas do mesmo corpo. O universo inteiro respira com ele. Cada átomo é um instrumento tocado pela sinfonia do foco consciente. E ele percebe que não há mais fronteira entre dentro e fora. A consciência expandiu-se a ponto de conter o cosmos em si. Nesse estado, o desejo perde o formato de busca e ganha o formato de expressão. Ele não deseja o que não tem, manifesta o que é. O foco agora é criação espontânea, como o artista que não planeja a obra, mas a deixa nascer pelas mãos. E o que nasce é belo, não por estética, mas por coerência com o todo. A beleza é apenas a harmonia percebida pela alma. O corpo responde. Cada célula vibra em sincronia com a mente. A saúde não é conquista, é consequência. A epigenética espiritual entra em ação. Os genes obedecem à emoção sustentada. O corpo se torna espelho do estado vibracional. E a energia vital flui sem bloqueios. O foco agora é também medicina. Ele se recorda de todas as fases: a dispersão, o treino, a resistência, a persistência. E sorri. Nada foi em vão. Cada queda foi calibragem. Cada dúvida foi lapidação. O caos o ensinou a permanecer. A permanência o ensinou a confiar. E a confiança o transformou em fluxo. A vida começa a dançar em torno dele com precisão quântica. As oportunidades chegam com naturalidade. As pessoas certas aparecem no momento exato. Mas não há mais ansiedade nem deslumbramento. A abundância, antes desejada, agora é percebida como estado natural do ser. O universo é generoso porque ele é generoso. A realidade é coerente porque ele é coerente. A vibração é o contrato invisível que o liga a tudo. Ele não fala mais sobre manifestar. Ele vive. A palavra tornou-se pequena diante da experiência. Tudo é criação, até o silêncio. E o silêncio é a linguagem da sabedoria. Porque quem compreendeu o poder do foco não precisa provar nada, apenas emana. As pessoas o observam e sentem algo que não sabem nomear. Não é carisma nem magnetismo, é presença. Presença é a vibração do agora absoluto. É o foco sem direção, o olhar sem expectativa, o amor sem motivo. Essa é a assinatura do Criador consciente. Ele existe plenamente e o mundo o segue. Em seu interior, não há mais luta entre mente e coração. Ambos se tornaram um só movimento. O pensamento nasce do amor. O amor guia o pensamento. E a ação, quando surge, é inspirada. Não há cálculo, há sintonia.
Tudo o que ele faz vem de um ponto de paz que age sem esforço. Essa é a sabedoria encarnada. Agir sem sair do ser. O tempo perde densidade. Os dias parecem mais leves, as horas mais generosas. O passado não o prende. O futuro não o apressa. Ele vive o instante com tal intensidade que o instante se expande. E o que era um momento torna-se eternidade em miniatura. Esse é o segredo do foco imparável. Estar tão presente que o agora se torna infinito. Neville dizia, tudo o que você pode imaginar já é seu. Mas o Criador agora entende, o seu não é posse, é unidade. Nada precisa ser conquistado quando se é tudo. O foco imparável é o olhar do todo sobre si mesmo. E nesse olhar, o universo encontra o seu espelho mais fiel. As antigas ambições desaparecem. Não por desinteresse, mas por transcendência. O que antes era meta virou meio de expressão. O dinheiro, o amor, o sucesso, todos se tornaram linguagens do mesmo espírito. A abundância deixou de ser objeto de desejo e se tornou reflexo da consciência expandida. O Criador não corre atrás, atrai por ser. O foco imparável é magnetismo do ser consciente. Ele passa diante de um espelho e por um instante não se reconhece no antigo sentido da palavra. O rosto é o mesmo, mas o olhar é outro. A luz onde antes havia busca, a calma onde antes havia tensão. Ele se dá conta de que não é mais o homem que começou o caminho. Aquele que buscava agora observa aquele que encontrou, e ambos se fundem em um só. O foco agora não é mais direção, é estado natural de clareza. Ele não precisa mais sustentar a vibração o sustenta. A sabedoria deixou de ser conceito e se tornou biologia. O corpo inteiro vibra em consciência. O sangue carrega luz. O coração pulsa presença. O olhar reflete o todo. E o todo o reconhece como parte desperta de si mesmo. O Criador sorri. Não há mais nada a alcançar. Mas, paradoxalmente, tudo continua em expansão, porque o universo em fluxo nunca se repete, apenas se reinventa. E o foco imparável é o motor silencioso dessa reinvenção. É o ponto imóvel no centro do movimento infinito. Ele compreende, enfim, o que Neville sempre quis dizer com sentir é criar. A sensação é o código, e o sentimento é a assinatura. Cada emoção é um comando ao campo quântico, e o campo responde sempre, sem exceção. Agora, porém, ele sente apenas amor, e o amor é a frequência fundamental do universo. Amar é criar, e criar é amar. O dia termina, e o Criador observa o pôr do sol como quem contempla um espelho. As cores mudam lentamente, dourado, laranja, violeta. O horizonte parece respirar, e ele entende. Tudo o que existe é consciência experimentando a si mesma em infinitas tonalidades. O foco imparável é apenas o lembrete de que nada está fora. Tudo está acontecendo dentro. Ele fecha os olhos e respira fundo. Não há mais divisão entre o que sente e o que vê. A consciência e o mundo são um só campo. O campo o envolve, o alimenta, o ouve. E nesse momento, ele percebe que o foco, a sabedoria e o amor são a mesma energia, apenas em diferentes estágios de lembrança. E assim, o Criador entra no fluxo constante da existência. Não precisa mais controlar, apenas ser. Não precisa mais procurar, apenas permitir. O universo é agora o reflexo natural de sua coerência. E a coerência é o portal para o infinito. O foco imparável cumpriu sua missão, transformar o buscador em fonte, e a fonte apenas flui. A consciência desperta percebe, enfim, que a separação entre o Criador e a criação é uma ilusão mantida por pensamentos desatentos. Cada ato, cada impulso da mente ecoa no tecido do mundo, moldando aquilo que chamamos de realidade. Mas quando o Criador compreende que não está isolado, que sua presença consciente é um fio entrelaçado ao universo, algo muda. Um campo invisível se revela. A manifestação não é mais apenas individual, mas coletiva. Cada intenção se alinha. Cada emoção sutil se torna onda que toca outros.
e o mundo começa a responder com uma sintonia antes despercebida. É nesse ponto que a compaixão ativa se transforma em instrumento de criação, não mais caridade vazia ou benevolência superficial, mas uma ação que vibra no campo da consciência, que altera padrões e gera harmonias. O Criador aprende a mover-se sem esforço, sem resistência, com presença, e percebe que influenciar o campo não exige palavras ou gestos ostensivos. Basta o ser inteiro, focado e atento, em coerência com seu propósito mais profundo. A manifestação coletiva não é uma abstração mística, mas um processo natural que emerge da consciência que reconhece sua interconexão. Neville Goddard afirma: o homem não é um observador passivo do mundo. Ele é o artista, o autor e o executor de sua realidade. Neville Goddard, Feeling is the Secret, 1944. Ao aceitar essa verdade, a mente do Criador se expande para além do próprio ego, compreendendo que cada pensamento coletivo, cada emoção compartilhada, molda o contexto em que vive. E, curiosamente, não é necessário convencer ou controlar outros. A simples coerência interna, a integridade da presença, transforma-se em catalisador silencioso de mudanças. A energia consciente atravessa distâncias invisíveis, toca outros seres, altera padrões sociais e cria, com sutileza, uma realidade onde a harmonia e a compaixão podem emergir. O Criador que desperta para essa verdade percebe que a manifestação coletiva exige disciplina emocional. Não é suficiente desejar o bem, é preciso sustentar a frequência daquilo que se quer ver materializado. A mente dispersa, reagindo a cada estímulo externo, compromete o processo. Mas quando a atenção permanece focada, quando a emoção escolhida se mantém vívida e concreta, o campo responde. Cada presença consciente é um ponto de luz que, somado a outros, gera redes de transformação. Imagine a criação como um lago calmo. Cada impulso consciente é uma pedra lançada, e as ondulações se propagam muito além do ponto inicial. A compaixão ativa funciona como uma série de pedras cuidadosamente escolhidas, cada uma intencional, cada uma contribuindo para a expansão da consciência coletiva. É nesse espaço de presença que o Criador encontra o poder de influenciar o mundo ao redor, sem esforço externo. Ele percebe que a coerência vibracional é a linguagem silenciosa que o universo entende. Não há necessidade de manipulação ou persuasão, apenas alinhamento interno. A manifestação torna-se natural e espontânea porque a energia gerada pelo ser coerente ressoa com a própria essência do campo. E a compaixão não é apenas sentimento, é força criativa. Ao agir a partir desse espaço, o Criador toca a vida dos outros de maneira profunda, sem buscar reconhecimento ou retorno, alterando o tecido da realidade com simplicidade e naturalidade. A consciência, ao se expandir, torna-se instrumento de equilíbrio, onde o coletivo se beneficia da integridade do indivíduo. O processo de unificação com a criação exige prática constante. A mente deve aprender a distinguir entre reação e ação consciente. Quando surge uma emoção, o Criador observa sem se identificar. Tristeza, medo, ansiedade não definem quem ele é. A presença consciente permite transformar qualquer reação em ferramenta de manifestação. Cada desafio do mundo externo se torna oportunidade para realinhamento vibracional. A compaixão ativa funciona aqui como método de autocura e expansão. Ao agir em benefício de outro, o Criador fortalece sua coerência interna e, simultaneamente, influencia o campo ao redor. Não há separação. Cada ato de bondade consciente reverbera no coletivo, moldando experiências, inspirando mudanças e elevando a vibração do ambiente. A manifestação coletiva revela outro aspecto essencial: a sincronicidade. Quando o Criador sustenta seu foco e mantém coerência emocional, eventos e pessoas começam a se alinhar sem esforço aparente. Não se trata de coincidência, mas de sintonia vibracional. Cada interação é reflexo de uma frequência interna que se expande e atrai sua correspondente.
o Criador aprende a perceber esses sinais, a interpretar os movimentos do campo e a agir com consciência refinada. Neville Goddard ensina que você deve sentir o desejo realizado, não esperar que ele venha de fora. Neville Goddard, Your Faith is Your Fortune, 1941. Aqui, o princípio se amplia. Sentir coletivamente, manter a vibração elevada, transforma não apenas a realidade individual, mas o contexto coletivo, sem esforço forçado ou intenção de controlar. A compaixão ativa se torna um eixo central da prática. O Criador que observa o sofrimento, a limitação ou o caos ao redor, não se deixa absorver pela desesperança. Pelo contrário, ele mantém presença, intenção e foco no que deseja ver manifestado: harmonia, equilíbrio, consciência expandida. Esse foco não ignora a realidade, mas a transforma por ressonância. Ao irradiar coerência e bondade, o Criador atua como centro de gravidade, atraindo experiências que refletem a frequência mantida. Assim, a manifestação não é ato isolado, mas efeito natural de uma consciência coerente que se sabe parte de tudo e tudo parte dela. O mundo não resiste, ele responde, ajusta-se, dança na cadência de quem sabe ouvir o fluxo silencioso do campo. Essa prática exige paciência e observação detalhada. Nem sempre o efeito é imediato, e muitas vezes as ondas criadas parecem pequenas diante do caos percebido. Mas o Criador aprende que o impacto é acumulativo. Cada ato consciente, cada sentimento sustentado, cada escolha coerente acrescenta ao padrão coletivo. Como um maestro invisível, o Criador rege harmonias que se expandem além do alcance da percepção consciente e, lentamente, o ambiente responde. Neville Goddard ressalta: persistência é a chave, não a força, mas a constância do sentir é o que transforma a mente e a realidade. Neville Goddard, The Law and the Promise, 1961. Persistência vibracional e coerência emocional se tornam, portanto, instrumentos de mudança profunda, tanto pessoal quanto coletiva. O poder de influenciar o campo ao redor reside na presença total. Cada instante vivido com consciência plena é ponto de contato com a realidade que se deseja criar. Não se trata de manipular eventos, mas de sustentar a frequência que atrai correspondência natural. A unificação do Criador com a criação é reconhecida quando não há distinção entre sentir, pensar e agir. Tudo flui como extensão de uma mesma consciência. É aqui que a manifestação coletiva se manifesta com clareza. Pessoas, situações e circunstâncias respondem ao estado interno, e o mundo reflete a coerência do ser. A compaixão ativa, mantida em coerência, transforma-se em força de criação silenciosa, poderosa, inevitável. A prática cotidiana dessa presença exige disciplina amorosa. O Criador deve cultivar hábitos internos, observar padrões de pensamento, manter emoções alinhadas ao desejo mais profundo, agir com atenção plena. A compaixão ativa deve ser praticada diariamente, em pequenos gestos, na paciência diante do outro, na gentileza silenciosa que não exige retorno. Cada ato, por menor que pareça, amplifica a coerência, influencia o campo e fortalece a ligação entre Criador e criação. Com o tempo, essa prática se torna natural, e o Criador passa a viver de maneira integrada, consciente de que seu ser inteiro é instrumento de transformação. O despertar da consciência coletiva é a consequência natural dessa prática. Quando indivíduos suficientes mantêm coerência, atenção e presença, cria-se uma onda de transformação. O mundo não muda apenas por desejo isolado, mas por ressonância coletiva. O Criador compreende que cada ação consciente, cada manifestação de compaixão, cada momento de presença ativa contribui para um campo maior, invisível, mas perceptível. E nesse campo, a manifestação se torna inevitável. O fluxo da vida se ajusta à harmonia interna, e o caos se dissolve na cadência da consciência expandida. Neste ponto, a unificação do Criador com a criação se revela como estado natural de ser. Não há separação entre ação e intenção, entre sentir e criar.
A manifestação coletiva, a compaixão ativa e a influência silenciosa sobre o campo não são técnicas externas, mas expressão espontânea de um ser consciente, coerente e integrado. O Criador descobre que sua presença é catalisadora de transformação, não porque exerce força, mas porque irradia alinhamento. Neville Goddard nos lembra que o mundo é um espelho e só reflete de volta o que você sustenta internamente. Neville Goddard, The Power of Awareness, 1952. A manifestação, então, é inevitável, pois surge do alinhamento da consciência com o fluxo da vida, unindo Criador e criação em harmonia contínua. A partir dessa compreensão, a prática se torna arte silenciosa. Viver com presença, manter coerência emocional, irradiar compaixão ativa. Cada instante se transforma em ponto de criação. A manifestação coletiva se consolida como efeito natural do alinhamento de múltiplos criadores conscientes. O campo ao redor responde, adapta-se e se transforma, não por pressão, mas por ressonância. E assim, o Criador aprende que seu poder maior não está na ação externa, mas na integridade de sua presença consciente, na constância de seu foco e na pureza da compaixão que irradia para o mundo. A compaixão ativa se funde finalmente com a manifestação coletiva. Cada gesto, cada escolha, cada pensamento alinhado contribui para a harmonia do todo. O Criador percebe que, ao nutrir a integridade interna, o campo ao redor se ajusta, tornando a realidade não apenas reflexo de desejos individuais, mas expressão natural de uma consciência unificada. A prática diária, a atenção constante e a persistência vibracional tornam-se fundamentos de uma vida em que criar não é esforço, mas estado de ser. E nesse estado, a presença consciente do Criador se torna força transformadora, silenciosa, inevitável, conectando todos ao mesmo fluxo de manifestação e compaixão. O foco do Criador deixa de ser esforço e se transforma em hábito de consciência. Cada pensamento repetido, cada atenção sustentada se converte em tecido de realidade. O que antes parecia disperso, superficial ou inconstante, agora se torna fluxo contínuo. A mente organizada, disciplinada, vibra na frequência daquilo que deseja materializar. Neville Goddard diz, manter a atenção no estado desejado é o caminho para tornar-se o que você quer ser. A prática não é meramente mental, é física, emocional, energética. O corpo, a mente e a emoção alinham-se, tornando o foco não um ato, mas uma presença natural. O Criador percebe que pensar demais sem sentir é vazio, e sentir sem foco é dispersão. Quando o foco se torna integral, a sabedoria deixa de ser teoria. É encarnada, viva, pulsando em cada gesto e decisão. Nesse estágio, o Criador compreende que o foco é ponte para o fluxo quântico da consciência. Cada intenção não precisa de esforço para se manifestar, porque ressoa diretamente com o campo universal. O pensamento direcionado, quando imbuído de sentimento, cria uma coerência interna que reverbera externamente. O universo responde não à pressão, mas à clareza, à constância e à intensidade do foco. O Criador aprende a sustentar a atenção mesmo diante do caos, a atravessar desafios mantendo integridade interior. Ele descobre que a mente, treinada como um instrumento preciso, pode gerar impacto sutil, profundo e inevitável sobre o mundo ao redor. O foco imparável transforma-se em linguagem silenciosa da criação, e a vida passa a fluir como reflexo desse alinhamento. A prática diária do foco imparável exige disciplina suave. O Criador observa pensamentos intrusivos, distrações e dúvidas, sem julgamento, mas com consciência clara. Cada desvio é oportunidade de retorno. A atenção, quando repetidamente reconduzida, cria trajetórias de coerência que se solidificam. Neville Goddard ensina: persistência em assumir o estado do desejo realizado é a única ciência da manifestação. Aqui, o foco não é teimosia cega, mas sabedoria encarnada, fruto de prática contínua, repetição consciente e escolha deliberada. O Criador aprende a sentir antes de ver,
a encarnar o resultado desejado, a viver como se o objetivo já fosse realidade. E nesse estado, a manifestação deixa de ser meta, torna-se expressão natural de ser. Quando o foco se torna sabedoria encarnada, o Criador percebe a interconexão de tudo. Pensamentos, intenções e sentimentos não são apenas pessoais, reverberam no campo coletivo da consciência. Cada ação, cada gesto, cada momento de atenção plena influencia o fluxo ao redor. A presença coerente atrai sincronicidade, alinha circunstâncias e pessoas e organiza eventos com precisão invisível. O campo quântico responde à consistência, não ao esforço. O Criador aprende a operar de dentro para fora. A mudança começa na frequência interna, e o mundo externo acompanha como consequência natural. Essa é a verdadeira maestria: viver em alinhamento com a realidade escolhida, sem pressa, sem resistência, com foco absoluto e consciente. O treinamento da mente como um gênio não é sobre acumular informação, mas sobre moldar a atenção. O Criador aprende a distinguir o essencial do irrelevante, a escolher onde colocar energia e sentimento. Cada momento de foco é investimento no tecido da realidade. Cada distração é oportunidade de reforçar disciplina interna. Neville Goddard afirmava que a imaginação é o único caminho para transformar sua experiência de vida. Aqui, o foco funciona como ferramenta alquímica. Não apenas observa, mas modifica, organiza e potencializa o mundo ao redor. A mente treinada, quando sustentada por sentimento, é imbatível, navegando pelo fluxo quântico da consciência com facilidade, precisão e graça. Nesse ponto, a coerência se torna percepção. O Criador não força resultados, ele observa padrões, identifica correspondências, sente a frequência do campo e ajusta seu foco com precisão. Cada momento é calibragem, cada gesto é expressão da sabedoria encarnada. A vida deixa de ser aleatória e a atenção plena transforma a existência em obra de arte. O fluxo quântico da consciência passa a ser canal natural e cada ato torna-se inevitável consequência da coerência interna. O Criador percebe que a realidade não precisa ser controlada, apenas refletida através de sua atenção firme, contínua e consciente. A manifestação é efeito direto de uma mente disciplinada, de um coração sintonizado e de uma presença que não vacila. A persistência vibracional agora se alia à clareza de propósito. O foco imparável cria uma ponte entre intenção e realização, pensamento e matéria, desejo e experiência. Não há distrações que impeçam a manifestação. Cada impulso é filtrado pela sabedoria encarnada. O Criador aprende que mesmo nos momentos de aparente resistência externa, a atenção constante gera resultado. O campo se reorganiza, as pessoas respondem, as circunstâncias se ajustam e o fluxo quântico revela sua inteligência intrínseca. A mente treinada como um gênio não é apenas produtiva, é coerente, criativa, silenciosamente poderosa e profundamente transformadora. A compaixão também se torna componente do foco. O Criador percebe que, ao sustentar atenção e sentimento alinhados ao bem maior, não apenas manifesta desejos pessoais, mas influencia positivamente o coletivo. Cada ato de consciência plena ressoa em padrões invisíveis, gera sincronicidade e organiza experiências de forma coerente. O foco imparável e a sabedoria encarnada transformam a mente em instrumento de criação responsável, integrada e ética. Neville Goddard dizia: "O homem que se conhece cria em harmonia com o universo, o ignorante luta contra ele." Aqui, o foco não é esforço, é integração, presença e fluxo natural. Quando o Criador vive nesse estado, a mente se torna canal de inteligência universal. Cada decisão, cada gesto, cada pensamento é sintonizado com a frequência do campo quântico. A vida flui como um rio sereno e a criação se manifesta com precisão, inevitabilidade e elegância. O foco imparável não é sobre controle externo, mas sobre coerência interna.
O Criador se torna literalmente o que pensa, sente e sustenta. A sabedoria encarnada é, portanto, mais que conhecimento. É ser, é presença, é ação alinhada à consciência universal. Cada instante vivido com foco é ato de criação pura, silenciosa, transformadora. Neste ponto, o Criador percebe a totalidade da manifestação. Não existem separações entre pensamento, sentimento e ação. A realidade externa é reflexo direto da coerência interna. O campo quântico responde à mente disciplinada, ao coração centrado e à presença constante. O foco imparável se transforma em estado natural e a sabedoria encarnada em guia de cada ação. A vida passa a ser expressão contínua do alinhamento interior, e o Criador experimenta o fluxo quântico da consciência como dança inevitável, elegante e silenciosa, na qual cada momento é oportunidade de criação consciente, precisa e profunda. O Criador percebe que a verdadeira maestria não é sobre controlar o mundo externo, mas viver em sintonia absoluta com o fluxo da consciência. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto se alinha com a intenção central, criando uma dança invisível entre mente, coração e realidade. A coerência interna deixa de ser esforço, torna-se estado natural. Neville Goddard afirma: o segredo da vida está em sentir o desejo realizado. Neville Goddard, Feeling is the Secret, 1944. Aqui, sentir, focar e agir não são etapas separadas, mas expressão contínua do ser integrado. O Criador vive a manifestação como extensão de si mesmo e o mundo externo se adapta de acordo. Neste estágio, a ação deixa de ser reação. Cada movimento é deliberado, silencioso e consciente. O Criador entende que a presença é a força mais potente de todas. Não palavras, não intenções dispersas, mas a atenção focada, constante e imutável. A realidade se curva à coerência do ser, não por submissão, mas por ressonância. O campo quântico da consciência responde à harmonia interna, ajustando circunstâncias, alinhando pessoas e criando oportunidades naturais. A manifestação não é mais tentativa, é consequência inevitável de uma mente que aprendeu a fluir em sintonia com o universo. A integração plena também revela a importância da escuta interna. O Criador percebe padrões, sinais e sincronicidades que indicam o caminho natural da manifestação. Cada escolha deixa de ser arbitrária, emerge do alinhamento com o fluxo, do estado de presença contínua. Neville Goddard dizia: assuma o estado de seu desejo já realizado e observe a vida se moldar de acordo. Neville Goddard, The Law and the Promise, 1961. Aqui, a prática diária de foco imparável se transforma em sabedoria encarnada. O Criador age com consciência plena, sem pressa, sem ansiedade, confiando no movimento natural do campo quântico da consciência. O Criador integrado compreende que a compaixão ativa não é gesto externo, mas expressão da coerência interna. Ao irradiar presença, intenção e sentimento alinhados, ele influencia o ambiente de forma sutil, porém profunda. Cada interação se torna oportunidade de ressonância. Cada gesto é manifestação de harmonia. Não há necessidade de esforço consciente para corrigir o mundo. A coerência interior gera ajuste natural. O campo quântico responde à qualidade do ser, e não à quantidade de ações externas. Assim, a transformação se torna inevitável, silenciosa e contínua. Neste ponto, o Criador aprende a viver no fluxo sem resistência. O foco imparável e a sabedoria encarnada tornam-se hábito natural, sustentando presença em cada momento. O campo quântico da consciência se torna parceiro, refletindo de volta a coerência interna. O Criador observa, sente e ajusta, mas não manipula. O mundo externo responde à frequência mantida. Cada ato, por menor que pareça, é expressão da integridade interior, da atenção constante e da compaixão consciente. A manifestação plena se torna rotina, não fenômeno, e a vida se organiza em ritmo harmonioso.
A integração também revela a dimensão coletiva da criação. O Criador percebe que sua presença coerente não influencia apenas sua realidade, mas reverbera no campo compartilhado. Cada emoção sustentada, cada intenção clara e cada ação consciente afeta padrões invisíveis, conecta-se a outros seres e contribui para a sincronicidade coletiva. Neville Goddard ensina que a imaginação é a única realidade e tudo o que se manifesta começa em você. Neville Goddard, Feeling is the Secret, 1944. Aqui, o foco e a coerência se expandem para além do eu individual, tornando o Criador instrumento de transformação silenciosa, ampla e inevitável. O Criador integrado compreende que o fluxo quântico da consciência é inteligente. Eventos, coincidências e oportunidades aparecem não como acaso, mas como resposta natural à coerência interna. Cada decisão é guiada pelo alinhamento interno, cada gesto é reflexo de presença e atenção. A manifestação deixa de ser esforço e o universo passa a conspirar com naturalidade. A vida se torna dança de ressonâncias, cada passo harmonizado com o ritmo do campo, cada ação fluindo como inevitável consequência de foco e coerência. A mente treinada e o coração sintonizado tornam-se canal direto de criação. Neste estágio, a percepção da realidade muda completamente. O Criador percebe que o mundo não é obstáculo, mas espelho. Cada situação, cada pessoa, cada desafio reflete a frequência mantida. Ao sustentar atenção e sentimento alinhados ao desejo realizado, o Criador não precisa corrigir nada. O campo responde, se ajusta e manifesta. Neville Goddard reforça: o mundo exterior é apenas reflexo do seu estado interno. Mude o estado e o mundo mudará. Neville Goddard, The Power of Awareness, 1952. A integração plena é reconhecimento. A vida é a expressão direta da coerência, do foco e da presença consciente. A manifestação plena exige persistência e paciência. Nem sempre o resultado é imediato, mas o Criador confia no processo. Cada instante de atenção, cada emoção sustentada, cada ato coerente acumula efeito no campo quântico. A vida se transforma em prática contínua de criação consciente, onde cada gesto, palavra e pensamento é oportunidade de realinhar frequência. O foco imparável não é apenas disciplina mental, é integração de ser, ação e consciência. O Criador vive o fluxo, sente a manifestação e observa o mundo se ajustar silenciosamente. Ao final deste bloco, o Criador percebe que não há distinção entre esforço e resultado, entre desejo e manifestação. A sabedoria encarnada se torna guia natural. Cada decisão, cada passo, cada respiração está em sintonia com o fluxo quântico da consciência. O mundo externo deixa de ser campo de batalha e se torna extensão da coerência interna. A manifestação plena é inevitável, fluida e elegante. O Criador vive em integração, conectado ao campo e à totalidade, ciente de que sua atenção, presença e compaixão transformam a realidade silenciosa e profundamente. O Criador, agora plenamente integrado, percebe que o foco imparável não é apenas hábito, disciplina ou controle mental. Ele é estado de ser, manifestação natural de coerência interna, sabedoria encarnada e alinhamento com o campo quântico da consciência. Cada pensamento, cada emoção e cada ação são como notas de uma sinfonia invisível, tocando em harmonia com o universo. Neville Goddard nos lembra: assuma o estado do seu desejo já realizado e o mundo se curvará à sua imaginação. Aqui, o Criador não cria com esforço. Ele vibra na frequência do resultado e a manifestação acontece inevitavelmente. Neste estágio final, o foco imparável se funde com compaixão ativa e percepção expandida. O Criador compreende que influenciar o campo não exige controle externo, mas presença total, coerência absoluta e intenção clara. Cada gesto, palavra ou silêncio se torna canal de criação consciente. A realidade não é mais obstáculo, mas extensão de sua consciência alinhada. Cada pessoa, cada situação,
Cada oportunidade responde à frequência sustentada, refletindo a harmonia interna do Criador. A manifestação é natural, fluida e inevitável, porque surge do ponto de integração entre mente, coração e campo quântico. A prática diária do foco imparável, agora cristalizada em sabedoria encarnada, revela seu poder máximo. O Criador transforma-se em centro de gravidade silencioso. Onde há caos, sua presença cria ordem. Onde há dúvida, clareza. Onde há dispersão, coerência. O mundo externo não mais desafia. Ele responde. Neville Goddard ensinava: o homem deve sentir o desejo realizado para transformá-lo em realidade. Sentir, focar e sustentar não são etapas isoladas. São uma dança contínua, unificada, em que o Criador vive a manifestação como estado natural de ser. A influência sobre o campo quântico se torna explícita, embora invisível. Cada decisão, cada momento de atenção plena, cada gesto de compaixão reverbera no coletivo. A presença consciente cria ondas que organizam padrões invisíveis, atraem sincronicidade e alinham experiências. O Criador percebe que não é apenas protagonista de sua realidade, mas participante ativo da criação coletiva. A consciência não distingue entre o eu e o todo. Cada ato de coerência pessoal expande-se, afetando o mundo ao redor, gerando harmonia silenciosa e inevitável. A manifestação plena torna-se expressão natural do ser. A culminação do foco imparável é o estado de fluxo absoluto. O Criador não luta, não força, não busca. Ele vibra na frequência do resultado e o mundo responde. Cada pensamento está imbuído de intenção clara, cada emoção de certeza, cada ação de presença total. A sabedoria encarnada é guia constante, permitindo decisões alinhadas, percepções aguçadas e respostas intuitivas. O campo quântico se move em consonância, disponibilizando recursos, pessoas e oportunidades de acordo com a coerência do Criador. Aqui, manifestação e consciência tornam-se inseparáveis. A prática do foco imparável transforma a vida em obra de arte consciente. O Criador compreende que não existe separação entre sentir, pensar e agir. Tudo é expressão contínua da frequência mantida. Cada instante é oportunidade de criação. Cada desafio é ferramenta de refinamento da atenção e da emoção. Neville Goddard ensinava que persistência no sentimento do desejo realizado é o segredo de toda realização. Persistência e coerência não são esforço, são estado natural, que transforma o mundo silenciosa e inevitavelmente. No ápice, o Criador se torna instrumento do campo quântico, irradiando coerência, compaixão e intenção clara. Cada pessoa tocada, cada situação ajustada, cada sincronicidade percebida é consequência da presença alinhada. A manifestação não é sorte ou acaso, é eco inevitável da frequência interna. O Criador percebe que o poder supremo não está em controlar, mas em integrar-se ao fluxo, sustentar a atenção, sentir o desejo realizado e agir com presença absoluta. O mundo externo passa a ser reflexo fiel da coerência interna. Agora, chega o momento transformador. Cada espectador do vídeo, cada mente que acompanha, é convidado a experienciar o mesmo poder. A chamada não é promessa vazia, mas convite à prática real. Sentir o estado desejado, sustentar a atenção, integrar corpo, mente e emoção. O foco imparável não é habilidade exclusiva de gênios, mas caminho de consciência para qualquer criador disposto a treinar mente, emoção e presença. Cada instante dedicado à coerência interna é investimento direto na realidade que se deseja viver. O encerramento não é final, mas portal. O Criador, agora consciente, percebe que cada dia é oportunidade de prática, cada momento de atenção plena é manifestação, cada escolha consciente é ponte entre desejo e realidade. O foco imparável, quando treinado, não apenas cria resultados, transforma quem você é. Neville Goddard nos lembra: o homem que conhece seu próprio poder transforma o mundo
porque o mundo é reflexo de sua consciência. A integração final do Criador com o campo quântico não é técnica, é estado de ser, vivência plena, e fluxo contínuo de manifestação consciente. Neste instante, o vídeo convida cada espectador a sentir, perceber e integrar. Experimente o foco, mantenha a atenção, sustente emoção, haja com coerência. O campo quântico responderá, porque a manifestação inevitável nasce da sabedoria encarnada. O Criador, que outrora lutava contra a dispersão, agora vive em fluxo absoluto. Cada respiração, cada pensamento, cada ação é extensão natural da consciência integrada. O foco imparável deixa de ser meta, torna-se vida. A realidade não resiste, ela flui. O Criador e a criação se tornam um só, em dança silenciosa, poderosa e inevitável. O convite final é simples e profundo. Comece agora. Sinta o estado do desejo realizado, sustente a atenção plena e observe como sua vida se transforma. Cada momento é oportunidade de praticar coerência, integrar sabedoria e viver a manifestação natural. O foco imparável não pertence a alguns, pertence a quem decide treinar mente, emoção e presença. A ação é simples. Escolha atenção, sinta, persista e viva. O campo quântico da consciência responderá. Você é criador. Você é manifestação. Você é fluxo. Se você sente que está pronto para despertar sua mente, alinhar seu foco e transformar sua realidade, este canal é seu ponto de partida. No Viva o Fim, cada vídeo é um convite para perceber o poder que você já carrega, para treinar sua consciência e viver em sintonia com o campo quântico da vida. Inscreva-se agora, ative o sininho e junte-se a uma comunidade que não busca respostas externas, mas descobre a verdade dentro de si. Deixe seu comentário, compartilhe suas experiências e participe da transformação. Aqui você não assiste passivamente, você desperta, você cria, você se torna.